Olá, sejam todos bem-vindos. Neste momento, eu quero trazer uma reflexão, uma palavra que Deus me deu já tem até um tempo e eu não passei aqui no canal. Muitas das coisas, às vezes, Deus me dá e às vezes eu fico guardando, eu às vezes escrevo, anoto. Eu tenho cadernos de anotações e às vezes eu não passo para frente. Mas eu achei interessante esta reflexão que eu tive no dia 11 de outubro de 2020. Eu estava no trabalho e eu comecei a meditar, né, elevando meus pensamentos, meditando. E naquele momento veio para mim uma palavra: quebra de decretos. Eu ali fiquei analisando essas palavras e eu anotei tudo o que veio para mim. Eu saí do trabalho, peguei o caderno e comecei a escrever o que Deus estava me dando naquele momento. E eu não falei isso para ninguém, ficou bastante tempo guardado isso. E vou começar assim. Estava eu, Valdira Carvalho, no meu trabalho, com meus pensamentos voltados para a meditação e veio a mim esta palavra: quebra de decretos. Quando e como quebrar decretos? Invalidar decretos. Anular decretos de outras pessoas, reis e autoridades terrenas ou espirituais. Quando você estiver no território, é a primeira coisa. Segundo, quando você estiver no lugar de comando. Terceiro, quando você estiver em eminência. Quando você estiver no poder e com poder de executar o decreto. Você vai quebrar um decreto ou vários decretos. Quando você estiver revestido de autoridade. E certa feita Jesus disse: eu vos dou o poder de pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Reis assinavam decretos e selavam com seu anel, com o carimbo do rei. Quando esse rei era deposto, perdia seu posto, vindo outro rei, esse rei, estando em exercício, em eminência no reinado, ele poderia quebrar, invalidar os decretos assinados por outro rei. Então, você é chamado, você pode ser escolhido para reinar em sua vida ou na vida de outrem, porque um decreto é abrangente na vida pessoal e familiar e na sociedade, e se você está revestido de autoridade, entregue por Jesus. Então foi tudo isso assim que eu fui recebendo e eu fui anotando. E aí ainda veio uma palavra para mim. Olha que interessante. Veio assim: e veio à minha mente uma palavra. Lembra que o presidente Bolsonaro quebrou mais de 300 decretos dos governos passados? Gente, olha que interessante. E eu estava assim, pegando esse caderno, dando uma olhada nas coisas, encontrei, eu falei, gente, eu escrevi isso aqui, eu vou passar isso aqui lá no meu canal, vou passar para os irmãos. Porque assim, nossa vida pode ter governos
que já governaram nossas vidas. Tantas pessoas passam pelas nossas vidas que dá direcionamento, impõe as coisas, né? Pode ser um marido, pode ser um patrão, pode ser um pastor, pode ser quem for, ou o governo mesmo da cidade, né? Tantos decretos que eles fazem, e hoje nós estamos passando por esses momentos aí, que decreto para lá, decreto para cá, e quebrar o decreto não é quebrar regras. Só quebra o decreto quem tem poder e autoridade, quem está em eminência no poder, no cargo que lhe foi confiado, que lhe foi... como assim? A pessoa é um chamado, é escolhido e ele toma posse de autoridade. Então ele pode desfazer o decreto. Assim na nossa vida espiritual. Jesus disse que ele nos deu poder e autoridade para desfazer as obras malignas, maléficas. Então, o poder do decreto. Decretar. E quando eu recebi esta palavra, eu estava passando um momento, uma situação, e que eu conversava com Deus, o que eu deveria de fazer, como eu deveria fazer. Interessante que eu tinha tido, nesse mesmo período, eu tive um sonho que eu estava varrendo, limpando uma casa. Interessante que eu, há quase 20 anos atrás, eu morei nessa casa. E eu me via dentro daquela casa fazendo uma limpeza, tirando tanta, mas tanta casca de madeira, sabe aquelas cascas grossa, bem pesada, grossa, e eu tirava bastante, era muita coisa que eu tirava, varrendo, eu fazia força com a vassoura, empurrando para fora, varrendo aquilo. Só que eu me olhava e a minha roupa era pouquinha roupa, eu estava com uma roupa assim, uma roupa bem simples, mas assim, era uma roupa mais para dormir. E eu não sou acostumada a vestir esse tipo de roupa assim, na presença de ninguém. E eu ficava assim, estranhando como que eu estava ali fazendo aquela limpeza. Eu não estava com uma roupa adequada para fazer aquela limpeza. E eu saía na rua, e eu já me via em outro lugar, um lugar amplo, espaçoso, grande, assim, sabe, muito aberto, assim, aquela praça, mas era de terra, sabe? E ali, eu segurando a mão de uma criança, eu assim, com a mão esquerda segurando na mão de uma criança, e como que eu estava, assim, de uma certa forma, que eu me via, eu caminhando de mão dada com aquela criança, mas eu, a certa distância, eu me via. E eu me via pelas costas, vinha alguém com um sobretudo e colocava nas minhas costas, sabe? E me protegia com aquele roupão, né? Com aquele sobretudo. E aquela luz do sol brilhando na minha face, assim, na minha frente, assim. E eu continuava caminhando com aquela criança de mão dada. Eu toda feliz. Então, veja só, precisa ser revestido de poder, como Jesus disse. Ser revestido de poder para quebrar os decretos. Né? Às vezes, né, o pai, a mãe, o patrão, às vezes uma pessoa da família, um vizinho, sei lá, qualquer pessoa, pessoas que te invejam, te lançam maldições, eles decretam na tua vida a ruína, decretam na tua vida a piora, a escassez, te amaldiçoa. E para quebrar esses decretos tem que estar revestidos de autoridade. Revestido de autoridade. Então esta é a reflexão
que eu quero deixar para vocês, deixar aqui gravado neste canal, e que Deus venha assim abençoar cada um de vocês. Quero agradecer a todos que têm passado por aqui, aqueles que têm se inscrito neste pequeno canal. Que Deus venha assim recompensar cada um de vocês. Em nome de Jesus.